Guilherme de Almeida foi um dos meus poetas prediletos de toda a vida, né? Foi dos primeiros poetas que eu conheci, porque ele tinha uma maneira de se manifestar, uma maneira de escrever, que desde de adolescência você pode começar a entrar no espírito do que ele diz. Guilherme de Almeida foi um daqueles artistas que diríamos multifacetados numa época em que isso não era tão comum. Era um personagem múltiplo que atuava em várias linguagens. A gente poderia dizer que era um personagem multimídia do seu tempo, né? Um artista multimídia. Guilherme sempre esteve também muito ligado à história de São Paulo. Tinha um amor muito especial por São Paulo. Foi uma espécie de repórter da cidade. Ele falou muito no paulistano, na importância da nossa cidade, em toda a parte. O fato é que o Guilherme procurou sempre ter uma atuação e uma participação não só por meio da literatura, das crônicas, da sua participação como jornalista, chegou a ser diretor do jornal Folha da Manhã, né? Mas também até pela luta direta. Olá, começa agora o Apartes Grandes Reportagens, o programa que mostra os bastidores das matérias da revista Apartes, uma publicação da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o poeta Guilherme de Almeida, que teve grande contribuição para a história da cidade, sendo inclusive o autor do brasão da capital e do hino do estado. Nossa convidada é a jornalista Gisele Machado. Obrigada pela presença mais uma vez, Gisele. Obrigada, Carol. E Gisele, por que vocês decidiram, falar sobre o Guilherme de Almeida? A Câmara criou um prêmio com o nome dele, que se chama Colar Guilherme de Almeida. Foi o primeiro prêmio cultural da Câmara. E a gente geralmente faz alguns registros na revista quando a gente cria prêmios ou quando eles são dados, né? Mas a gente achou que o Guilherme merecia um espaço maior por alguns motivos que tinham muito a ver com o que a gente chama de linha editorial da revista, que é a relação com a cidade, relação com a Câmara, relação com política. Então ele foi, na época dele, apesar de muitos de nós não nos lembrarmos dele, ele foi, em 59, ele concorreu, por exemplo, com Drummond e Manuel Bandeira, num concurso de um jornal e foi eleito príncipe dos poetas brasileiros, por exemplo. E as escolas exigiam, pediam, recomendavam a leitura deles. Então, todo mundo dessa época, que foi o auge dele, por exemplo, conhecia muito ele, a gente achou que valia a pena trazer à tona. E ele também tinha um lado cívico, você mencionou algumas das atuações dele nesse lado em que ele costumava também atuar, que um poema dele foi hino do estado de São Paulo, ele foi coautor do Brasão da Cidade. Então a gente aproveitou para ajudar a trazer à memória também o nome dele. E falando do prêmio, quem foram os homenageados? Então, a lista toda a gente colocou na revista e são pessoas que refletem as áreas pelas quais ele transitou. Então tem gente de crítica de cinema, tem gente de artes plásticas, tem gente de literatura, por exemplo, tem outras áreas ali pelas quais ele transitou. Então vamos dar uma olhada agora, em algumas das entrevistas que a Gisele fez para essa matéria. Guilherme de Almeida era muito conhecido até a década de 60. Quando ele ganhou o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros, em 1959, ele concorreu com Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes e ganhou, por uma votação aberta ao público, de um jornal, do jornal Correio da Manhã, no Rio de Janeiro. E ele chegou a atuar nessa área, mas por poucos anos. Logo, ele iniciou a sua trajetória poética. O seu primeiro livro é de 1917, Nós, e ele se engajou
no movimento modernista. Guilherme de Almeida foi um dos meus poetas prediletos de toda a vida, né? Foi dos primeiros poetas que eu conheci, porque ele tinha uma maneira de se manifestar, uma maneira de escrever, que desde a adolescência você pode começar a entrar no espírito do que ele diz, no espírito do que ele quer dizer. O fato é que o Guilherme procurou sempre ter uma atuação e uma participação não só por meio da literatura, das crônicas, da sua participação como jornalista, chegou a ser diretor do jornal Folha da Manhã, né? Mas também até pela luta direta. Teve um papel muito importante ao lado do Auremar de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti de Alpíquia, né, e outros, e em estreita ligação com os artistas plásticos, né, como Brecheret, e de Cavalcante, né, e entre tantos outros. O fato é que o Guilherme teve uma participação muito ativa, foi um dos editores da revista que foi porta-voz do movimento, a Claxon, né, e ele teve uma participação muito decisiva no aspecto gráfico da revista. Ele fez a capa, que é uma capa que foi revolucionária para a época, né, que causou inquietação e espanto, fez anúncios que hoje são considerados precursores da propaganda moderna. Ele muitas vezes fazia versos muito simples que pareciam uma coisa tucur, uma coisa assim, que era só aquilo, mas na verdade havia muito que tirar de baixo, muito que você pensar e voltar a ler para depois sentir novamente e sentir mais profundidade. Concisão ele sempre procurou e encontrou nos haikais japoneses. Ele foi um precursor da divulgação do haikai no Brasil, que é esse modelo japonês de poema, um poema só com 3 versos, né? Mim, em mim, sem mim, fim. É o poema final que tem um ponto final como título. Poema muito breve, muito conciso, né? E o livro todo é assim, de poemas concisos, estavam dialogando com a poesia concreta. O livro se chama Margem, ele deixou a capinha esboçada, assim, com a palavra margem na vertical, quase no canto da página, como se indicasse a passagem. Parece já uma previsão de que estaria no fim, né? Parece um livro de fechamento, de fato. Gisele, deu para perceber assistindo às suas entrevistas, né, que o Guilherme de Almeida foi muito além de escrever poesias, né? O Guilherme, ele também foi inclusive jornalista, ele também foi um revolucionário. Você abordou todas essas atuações dele na sua reportagem? A gente abordou algumas, ele foi realmente cronista de jornal, por exemplo, e ele participou a gente menciona algumas outras atuações dele, e ele participou na Revolução de 32, e inclusive foi editou lá o jornal deles na época, né? Você até comentou do prêmio, que o prêmio também passou por todas as áreas, né, de atuação do Guilherme. Sim, a gente menciona algumas áreas, mas assim, são representadas pelas pessoas que ganharam os colares, né? O nome do prêmio é Colar Guilherme de Almeida, então a gente tem ali algumas pessoas que receberam e cada uma representa uma face dele. Ele foi também, são várias, inclusive, e ele foi, por exemplo, tradutor. Ele traduziu Antígona de Sófocles, do grego, traduzia do alemão também. São vários idiomas, eu estou citando 2, mas são vários idiomas. E parecia ser um homem realmente culto. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Apartes Grandes Reportagens. Estamos de volta com Apartes Grandes Reportagens. O tema de hoje é a vida e a obra do poeta Guilherme de Almeida. Continuamos nosso bate-papo com a jornalista Gisele Machado, que é quem assina a matéria especial da revista Apartes. Gisele, onde foram realizadas as entrevistas? A gente foi a um espaço cultural aqui da cidade de São Paulo, que é mantido pelo governo do estado,
que se chama Casa Guilherme de Almeida. E como foi visitar essa casa Guilherme de Almeida? O que é a Casa Guilherme de Almeida, né, para quem está assistindo e não conhece? Foi um espaço que o governo criou para lembrar o Guilherme, depois que ele caiu no esquecimento, né, logo depois ali por volta até 59 a gente falou, ele foi eleito príncipe dos poetas brasileiros, mais ou menos uma década depois, que foi já perto da morte dele, ele já estava bem sendo esquecido já. Então, também um propósito dessa casa é esse. E aparentemente a família já se programou para oferecer essa casa para deixar essa casa como uma espécie de museu, um espaço cultural mesmo. Tanto que quando ele morreu, pouco tempo depois, a esposa dele já negociou com o governo para que esse espaço fosse aberto. E ele está praticamente intocado, é muito gostoso de ver. O que as pessoas encontram lá, por exemplo? Então, tem, por exemplo, muitos quadros de modernistas, como Tarsila do Amaral, de Cavalcante. Tem muita gente, e eu não sou muito boa de memória, mas tem muita gente. Tem lá na nossa matéria. E também no site Casa Guilherme de Almeida, .com.br, tem lá todos os artistas que deixaram quadros lá, muitos deles deixados de presente. É uma espécie de museu. É lindo, porque é como se você estivesse dentro de uma casa com quadros feitos por todos esses artistas. E muitos desses quadros são retratos feitos do casal, que também deve ter sido um privilégio e mostra quanto ele estava envolvido nessa efervescência cultural toda da época dele, né? E a casa também tem uma programação que reflete também as áreas pelas quais o Guilherme transitou. Então, tem cursos e oficinas sobre cinema, sobre literatura também. E, na minha opinião, são cursos muito caprichados, muito acima da média. Você comentou sobre a fase de esquecimento dele. Os seus entrevistados, eles contam por que ele foi parar nesse esquecimento? O Tapia, que é o diretor da Casa Guilherme de Almeida, ele acredita que possa ter vindo de críticos que atrelavam a imagem dele a imagem de uma pessoa passadista por conta de ele ter participado da Revolução de 32. E algumas pessoas mesmo, até a gente vai ver depois, a gente vai voltar nesse assunto depois, eu imagino, mas atribuem a ele mesmo algumas características de ter sido um poeta um pouco mais clássico, de repente até um pouco mais romântico. Então, colou um pouco na imagem dele essa coisa de ter sido passadista, apesar de o Tapia discordar disso. Gisele, vamos assistir agora então mais uma parte do making of das entrevistas. O Guilherme sempre esteve também muito ligado à história de São Paulo, tinha um amor muito especial por São Paulo, foi uma espécie de repórter da cidade que inaugurou também, foi um dos precursores do jornalismo literário, né? Sob encomenda do Estadão, ele fez, em 1929, uma série de reportagens sobre os bairros estrangeiros de São Paulo. Depois foram reunidos em livro com o nome Cosmópolis. E ali ele mostra as cenas dos bairros sob um ponto de vista subjetivo, com imagens, com um teor poético muito elevado, e por isso se aponta como um precursor do jornalismo literário. A ligação dele com São Paulo era muito forte, com as raízes do povo brasileiro, com a formação e a história do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? A tal ponto que, por exemplo, o brasão da cidade de São Paulo é de autoria dele, né? Em parceria com Vasco Rodrigues. Vários hinos são de autoria dele, inclusive o hino do estado de São Paulo, né? É um poema dele que foi tomado como letra. Ele se manteve sempre de uma postura menos autoritária e mais democrática, né?
Isso fez com que ele também, essa postura de engajamento político, fez com que ele se alistasse como soldado raso na Revolução Constitucionalista de 1932. Né? Ele, como muitos outros intelectuais da cidade, participou desse movimento constitucionalista, esteve em Cunha, no campo de batalha, né? Ele foi chamado depois para editar o Jornal das Trincheiras. Já que ele era jornalista, era escritor, ele foi trazido a São Paulo para editar o Jornal das Trincheiras, que era uma publicação distribuída no campo de batalha. O paulista não mudou. Há 3 séculos, quando a epopeia das bandeiras subia brilhando ao delírio da riqueza, e Anhanguera, o diabo velho, o cíclope paulista, surpreendia e domava no sertão escuro a tribo Goiá que dançava ao luar. Sua relação sempre foi umbilical com a cidade, a ponto de ter sido considerado o poeta de São Paulo, coautor do brasão do município de São Paulo e presidente da lendária comissão do 4º centenário em 1954, quando se festejaram os 400 anos da cidade. Sempre esteve envolvido, tinha amigos da política, ele era uma pessoa que era muito bem relacionada, era sempre ouvido, consultado, convidado, né, para participar de eventos e ações relacionadas à política e aos destinos da nação. A gente acompanhou mais alguns trechos, né, das entrevistas que você fez para a matéria, mas conta um pouquinho, a gente ouviu aí um pouco da Revolução de 32, como que foi a participação do Guilherme de Almeida? Além do que eles dizem aí, do que o Tapia diz, né, de ele ter sido soldado raso e também aproveitou para escrever lá também, né, foi editor do Jornal das Trincheiras. Ele também foi preso e ficou, inclusive, ficou exilado em Portugal até o ano seguinte ao da Revolução, que foi o ano de 33. Nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a Partes Grandes Reportagens. Estamos de volta com o programa de TV da revista Partes. Hoje falando sobre a importância do poeta Guilherme de Almeida. A minha convidada é a jornalista Gisele Machado, autora da matéria. Gisele, quem eram os artistas do movimento modernista, né, que atuavam na mesma época do Guilherme de Almeida? Tem pelo menos uma foto emblemática ali de que os demais todos, eu acho que quem for visitar a casa dele vai encontrar os tais retratos de que eu falei, feitos, assinados por muitos dos modernistas mais famosos da época dele, dos modernistas mais famosos brasileiros, mas tem uma foto, pelo menos, que a gente publicou ali na revista, que está lá na escadaria da casa do pai do Guilherme, está lá o Mário de Andrade e um monte de gente, vários artistas, a Baby também, que viria a ser a esposa dele, para dar uma ideia, mais ou menos isso. E o Guilherme de Almeida, ele foi um poeta conservador ou moderno, né, na verdade? A neta dele, por exemplo, dizia que me disse que acha que o vô seria mais clássico do que moderno, por exemplo. Outras pessoas que eu ouvi usaram o termo de que ele teria um laivo de romantismo. Outras pessoas, uma outra entrevistada disse que ele era um pouco mais comedido do que os outros modernistas que saíam dizendo tudo que vinha à cabeça. Então, ele era um pouco mais comedido nas quebras dos textos dele, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ele estava muito antenado. Ele que foi um grande divulgador dos haikais japoneses, por exemplo, que é uma forma de poesia japonesa. Um poeta de quem eu vi um depoimento na TV Cultura, dizia, acho que fez um resumo de estudo, disse que o Guilherme possuía profundas raízes e, ao mesmo tempo, era profundamente antenado com o passado e com o futuro. Vamos acompanhar agora, então, mais um trecho, né, das entrevistas que a Gisele fez para a reportagem da revista Partes. Guilherme de Almeida foi um daqueles artistas que diríamos multifacetados numa época em que isso não era tão comum. Ele também tinha uma atuação e um interesse por artes gráficas, artes plásticas, a música. Ele construiu ao longo da vida parceria com compositores os mais diversos. Desde a década de 20
teve parceria com Vila Lobos, né? Uma canção muito bonita, feita por Vila Lobos em parceria com ele. Sobre a alameda cheia de rosas que o luar inunda. Ele era cronista de vários jornais, tinha colunas diárias, né? E de crítica cinematográfica. Ele é um precursor da crítica cinematográfica no país e a primeira crítica cinematográfica em periódico. Ele fez isso durante quase 20 anos. Esteve atuante nos movimentos vários que existiram culturais, por exemplo, a criação do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que foi decisivo para o teatro em São Paulo. Ele foi um dos fundadores, né? Promovia espetáculos, encontros, traduziu obras para serem apresentadas no TBC, criou peças para serem apresentadas no TBC. Gisele, o que você descobriu com essa matéria? Eu acho que foi principalmente o poeta mesmo, o Guilherme, e a Casa Guilherme de Almeida, que tem uma agenda fantástica e que é um lugar que certamente eu vou frequentar. E quase ninguém conhece em São Paulo, né? Eu acho que sim, pelo menos os meus colegas, meus amigos mais próximos nunca tinham me falado disso. Eu já fiz um convite para uma amiga, antes de vir gravar aqui, para a gente ir, uma amiga que estuda cinema, inclusive, porque tem uma programação de cinema importante. Aliás, a Casa Guilherme de Almeida, né, cedeu um poema para você, lido por Guilherme de Almeida na semana de 22 também e publicado em 24. Exatamente. A gente teve um curso lá na Casa Guilherme de Almeida e que fazia esse vínculo, né? Falava do Guilherme de Almeida na semana de 22, e aí eu pedi para eles me enviarem, para o professor me enviar um desses poemas. E, inclusive, um dos trechos diz mais ou menos assim, diz assim: e o pequeno sol rápido de cobre fugia dos seus braços tesos e lustrosos de olhos, como a flecha do arco forte. Todos os olhos seguiam-no na trajetória efêmera e aérea e ficavam acesos do fogo metálico do pequeno sol. Gisele, quem se interessou, né, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do Guilherme de Almeida, como que faz para acessar o material da revista Partes? Tem o site da revista, que é www.câmara.sp.gov.br/partes. Ali, qualquer cidadão que resida no Brasil pode pedir a revista para receber em casa gratuitamente. E também pode ler virtualmente, se preferir. Outra possibilidade é buscar a revista aqui no térreo da Câmara Municipal, que fica no centro de São Paulo. No site tem o endereço também, no portal da Câmara tem o endereço. E a gente tem as nossas... A gente também coloca notícias no Facebook e no Twitter, que é a revista Partes mesmo, o endereço. A gente coloca todo o processo de produção antes, enquanto a gente está produzindo a reportagem, e depois também. É legal até para quem assiste aqui o programa e gosta de acompanhar os bastidores, né, das matérias da Partes. É legal, com certeza. Gisele, muito obrigada por mais uma participação aqui no programa. Eu que agradeço. E olha, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a história de Guilherme de Almeida, a casa onde o poeta viveu aqui em São Paulo é aberta ao público, como a Gisele já falou, e fica na rua Macapá, 187, em Perdizes. Infelizmente, o Apartes de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.